Olá, queridos irmãos, boa noite. Mais uma vez é uma alegria poder estar compartilhando da palavra e estamos dando sequência aos nossos estudos de quarta-feira, em que viemos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Romanos de forma expositiva, capítulo por capítulo. Nós entramos semana passada na parte mais prática da carta, estudamos o capítulo 12 e hoje nós vamos entrar no capítulo 13. Vamos ter uma palavra de oração. Nosso tão generoso Pai, muito obrigado, Senhor, pela nossa saúde, pela saúde dos nossos familiares, dos nossos irmãos na fé, em meio a essa pandemia. Oramos a Ti, Senhor, pelas autoridades, pelas pessoas que estão na linha de frente nos hospitais. Oramos para que, se for da Tua vontade, que possa cessar logo. Agradecemos por tudo, Senhor, principalmente por aquela morte na cruz no nosso lugar, que nos deu uma vida eterna contigo. Te pedimos direção nesse estudo, e que Teu Santo Espírito possa nos guiar. Em nome de Cristo, nosso amado Senhor e Salvador. Amém. Então, irmãos, para iniciar, vamos fazer a leitura do capítulo 13 de Romanos. Versículo 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para o temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por este motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E, se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Vamos lá então, gente. Romanos 13, versículo 1. Quando o apóstolo Paulo cita todo homem, ele está se referindo a toda criatura debaixo do sol. Todas as pessoas estão sujeitas às autoridades, independente da classe social ou financeira. E quando ele nos diz, na sequência do versículo, que não há autoridade que não proceda de Deus, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer? Que as autoridades foram instituídas por Deus. Sempre importante lembrar, quando ele fala de autoridades aqui instituídas por Deus, ele se refere aos cargos e não a pessoas ou partidos, se é de direita ou se é de esquerda. Ele está se referindo aos cargos, dando um pequeno exemplo. Ou seja, que a instituição do governo é uma instituição divina. Ou seja, Deus, ele é contra a anarquia e ele é a favor da ordem.
por isso que ele instituiu as autoridades. E no versículo 2, ele nos chama a atenção que aqueles que se opõem à autoridade resistem à ordenação de Deus. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer? Que se você é contra as autoridades, é contra os governantes, você está sendo contra o próprio Deus. Ou seja, você está resistindo à própria ordenação de Deus. É claro que, como cidadão e como cristão, nós temos o direito de não concordar com algumas decisões, nós temos o direito de ter opiniões contrárias a certas atitudes e decisões dos governantes, mas é claro nas Escrituras que elas foram instituídas por Deus, os cargos em si, e não as pessoas. Quando há decisões em que não são condizentes com o bem-estar da população e da sociedade, nós temos o direito de se opor, mas tudo dentro da ordem e do bom senso. Nós temos um exemplo nas Escrituras que foi quando os apóstolos resistiram à autoridade da época, eles foram proibidos de pregarem o nome de Jesus Cristo, e Pedro falou, que importa obedecer a Deus do que aos homens. Naquele caso, eles estavam resistindo à autoridade para se sujeitar a Deus, que é a autoridade maior sobre qualquer autoridade. E no final do versículo que nos diz, que os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Então, dependendo do que da nossa posição, ou dependendo da nossa atitude, a gente pode ser condenado pelo que a gente fizer. Na sequência, irmãos, no versículo 3, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. As autoridades, como a gente vem falando, elas foram instituídas para fazer o bem. E quando a gente faz o bem, a gente também está em harmonia com as autoridades. E a gente é por elas respeitado. Assim como a gente é orientado aqui pelas Escrituras a respeitar, quando a gente faz o bem e respeita, a gente também é por ela respeitado. No versículo 4, irmãos, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Olha que interessante, a palavra aqui, ministro, no grego é diácono, ou seja, é servo. Então, as autoridades foram instituídas por Deus como servos para servirem ao povo. Olha que interessante, gente. Como seria bonito se os nossos governantes soubessem disso, Tivessem o Santo Espírito, crescem no Evangelho, tivessem a clareza das Escrituras e tivessem a consciência de que eles foram instituídos como servos para servirem ao povo. Então, irmãos, tanto o presidente quanto senadores, deputados federais, deputados estaduais, governador, prefeito, vereadores, eles foram instituídos, os cargos foram instituídos por Deus para servirem ao povo e não se servirem. E hoje a gente sabe das corrupções que teve no nosso país, e quem acaba pagando o preço é o povo, porque as consequências a gente vem sofrendo, seja na área da saúde, na área da segurança pública, na área da educação. Então, se os governantes tivessem essa consciência e fossem tementes a Deus, o quão maravilhoso seria. Na parte B do versículo 4, o apóstolo Paulo nos diz: entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal.
porque não é sem motivo que traz a espada. A gente, analisando que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, e na época o imperador, aliás, era Nero. Ele era um imperador muito mau e havia muitas rebeliões e muitas batalhas entre povos, e o próprio povo muitas vezes se revoltava. Então tinha leis muito rígidas que inclusive as pessoas eram condenadas à espada. E a gente sabe também que há países em que na lei tem a pena de morte. Então, levando para a época em que o apóstolo Paulo escreveu, por isso que ele está dizendo aqui, porque não é sem motivo que traz a espada. E na sequência, irmãos, no versículo 5, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Então, o apóstolo Paulo nos orientando a sempre nos sujeitar às autoridades, sempre respeitá-las, e não somente porque a gente deve temer a autoridade, mas para manter a consciência tranquila, manter uma consciência limpa, podendo assim sempre testemunhar do Senhor. No versículo 6, Paulo nos diz: por este motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Ou seja, as autoridades são pagas por nós, pela população, através dos impostos, e eles foram instituídos para constantemente, ou seja, para servir em tempo integral o povo. Essa é a orientação das Escrituras registradas pelo apóstolo Paulo. Em muitos lugares a gente sabe que não acontece dessa forma, mas como a gente pode ver aqui, é uma orientação muito legal. Versículo 7. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Paulo nos orienta aqui a nunca ficar devemos nada, pagar a todos o que é direito, né? Tributo, imposto, respeito e honra. Não ficar devemos nada. E que ele fala na sequência no versículo 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Então, o apóstolo Paulo nos exortando a não fazermos dívidas, a não ficar devendo nada a ninguém nesse mundo. E muitas vezes refletir na hora até mesmo de comprar, se vamos ter condições de pagar. Pode acontecer por algum motivo, a gente atrasar alguma conta nossa, mas é sempre importante, pelo bom testemunho, estar dando uma satisfação para a pessoa. E na outra parte do versículo 8, olha só que legal, irmãos. Essa é a única dívida boa que a gente jamais vai terminar de pagar. Ninguém fique devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Ou seja, a gente nunca vai conseguir ficar quite com alguém referente ao amor. Então, mesmo que a gente demonstre muito amor por uma pessoa, a gente deve sempre demonstrar mais. E não só por uma pessoa, mas por todas as pessoas que estão à nossa volta. Então, essa é a única dívida boa em que jamais terminaremos de pagar. E aí, na sequência, ele fala no versículo 9. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, irmãos, se a gente conseguisse amar 100%, a todo momento nós cumpriríamos a lei. Neste versículo, o apóstolo Paulo está se referindo aos mandamentos para com o próximo, que são os horizontais, que são da segunda tábua da lei, e os primeiros mandamentos são verticais, nós para com Deus.
E é legal porque, de fato, se a gente conseguisse amar 100%, como vai falar no versículo 10, né, o amor não pratica o mal contra o próximo. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. E hoje a gente vive a nova lei, que é a lei do Espírito, ou a lei de amor. Então fomos libertos do pecado, libertos da lei mosaica, e através dessa lei do Espírito, através da obediência pela fé, nós temos a liberdade em Cristo para amar as pessoas sem nenhum julgo. Amar a Deus sem nenhum julgo, porque nós já temos a nossa salvação em Cristo, já somos selados com o Espírito Santo, e enquanto estivermos aqui na terra, o Senhor nos exorta e nos orienta o tempo todo a amar. No versículo 11, irmãos, quando o apóstolo Paulo fala assim: "E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos." A gente também sabe que quanto mais para frente, mais se passa os dias, mais próximo está a nossa salvação. Ele está falando da segunda vinda do Senhor, está falando da nossa morada eterna com Cristo. Só que o apóstolo Paulo não sabia que dia que era esse, assim como nós também não sabemos. Mas a exortação que ele faz aqui, muito interessante, e que ele nos diz que para a gente despertar do sono, ou seja, para nós sairmos da sonolência espiritual. E tem um versículo que eu gostaria de cruzar, que é muito interessante, lá na carta aos Efésios. Efésios, no capítulo 5, versículo 14. Pelo que diz: "Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará." A gente pode fazer uma analogia com um necrotério. Um necrotério é o local em que as pessoas mortas ficam lá, e é como se um cristão adormecido estivesse também no necrotério, só que ele está vivo, mas ele está como se estivesse morto. Então, por isso que neste versículo o apóstolo Paulo diz: "Desperta, tu que dormes", e lá no capítulo 13, como a gente acabou de ler, ele diz: "É hora de despertares do sono." Ou seja, irmãos, é hora mais do que nunca de servirmos ao Senhor, é hora de andarmos em obediência pela fé, testemunhando. É isso que o apóstolo Paulo nos orienta, porque ele diz que o dia está próximo. Ele, volta a dizer, ele não sabia, assim como nós também não sabemos, mas é viver aqui na terra servindo ao Senhor como se fosse o nosso último dia. E no versículo 12 ele nos diz: "Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz." Lá em Romanos, no capítulo 1, inclusive foi mencionado no estudo passado, que a gente viu várias, aliás, de obras das trevas, e na sequência, no versículo 13, ele vai citar mais algumas. Mas a exortação que o apóstolo Paulo nos faz é: deixem as obras das trevas, e para isso se revistamos-nos das armas da luz. O começo do versículo 13: "Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes." Ele faz uma aplicação aqui, se referindo ao dia como se fosse a luz. Então, para a gente andar sempre na luz. E na luz a gente é visto por todos, as nossas obras são vistas, digamos assim, fazendo um comparativo. Então, jamais ter essa vida dupla de trevas e luz. Sempre andar na luz. E no versículo 14, ele nos orienta a sempre se revestindo
revesti-vos do Senhor Jesus, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Então, o apóstolo Paulo chama atenção neste versículo, gente, para a gente sempre se revestir do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre andar em espírito, sempre andar com a armadura, que fala lá em Efésios, no capítulo 6, versículo 10 ao 19, depois se os irmãos quiserem ir lá conferir. E dessa forma, andando em espírito, andando na luz e se alimentando da palavra, tendo comunhão com os irmãos, sendo participante do corpo de Cristo, nós naturalmente vamos combatendo os desejos da carne, combatendo o pecado, sempre lembrando que não devemos nem pensar nas obras das trevas, quanto mais andar nelas. E o apóstolo Paulo faz várias exortações aqui, no final deste capítulo 13, nos orientando principalmente, como ele fala, revestimos da luz, revestivos da luz, revestivos do Senhor Jesus Cristo. Então, gente, esse foi o nosso capítulo 13 de Romanos. Vamos ver uma breve conclusão do que vimos até aqui. Até fiz uma anotação interessante aqui, gostaria de ler para os irmãos. Do versículo 1 ao versículo 7, nós vimos que a nossa autoridade maior é Deus. E ele determinou que houvessem autoridades para manter a ordem e para servir ao povo. Por isso que a gente deve sempre respeitar os cargos que foram instituídos por Deus. E nós temos o direito também de muitas vezes não concordar com decisões ou se opor a algumas decisões, mas que tudo seja feito dentro da ordem e do bom senso, lembrando sempre do nosso testemunho em Cristo e lembrando sempre que as autoridades foram constituídas por Deus e sabemos que o cristão não tem vida fácil aqui na terra, que nós somos muitas vezes atribulados. Em muitos países eles não têm liberdade de estudar a palavra, que são até mortos, principalmente em países onde a religião dos muçulmanos predomina. Então, hoje nós damos graças ao Senhor, poder estudar a palavra e poder falar do amor de Cristo que nos alcançou, com total liberdade. E na segunda parte do capítulo, o apóstolo Paulo nos exorta a não ficar devendo coisa alguma, exceto o amor. Achei bem interessante porque o amor é a única dívida boa que a gente jamais vai conseguir terminar de pagar ela, e a gente nunca vai ficar quite com alguém referente ao amor. Então, quanto mais amor a gente demonstrar, a gente não vai conseguir sanar a dívida, mas o Senhor se agrada disso, porque Ele nos orienta a sempre fazer o bem e a sempre, como embaixadores, demonstrar e viver o amor que nos alcançou. E no finalzinho no final desse capítulo, dos versículos 11 ao versículo 14, Paulo nos diz que a salvação está próxima. Ele não sabia quando ia acontecer e nós também não sabemos, mas ele nos exorta o tempo todo a viver em santidade, a jamais praticar obras das trevas ou nem pensá-las em fazê-las, sempre testemunhando, se revestindo da luz, se revestindo da armadura, andando em obediência pela fé e servindo ao Senhor com amor e procurando sempre testemunhar de Cristo. E isso só é possível se a gente estiver revestido do Senhor, sendo guiados pelo Santo Espírito. Mais uma vez, gente, então agradeço a oportunidade de estar trazendo esse estudo. Se os irmãos tiverem
qualquer dúvida ou quiserem acrescentar alguma passagem ou quiserem fazer algum comentário no grupo, inscrevam-se no canal também, ativem o sininho para receber as notificações, canal IBG Vertical. Gostaria de finalizar com uma passagem que está lá na primeira carta de Timóteo, 1 Timóteo no capítulo 2, versículos 1 e 2. Antes de tudo, pois, exorto que se une à prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. O apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, exortando-os a sempre orar pelas autoridades, e que possamos, irmãos, orar pelas nossas autoridades, para que as decisões certas sejam tomadas quanto a essa pandemia. Oramos para que futuramente o dinheiro público seja melhor investido, para que os hospitais tenham mais estrutura para receberem doentes. Podem vir outras pandemias e a gente sabe da dificuldade que o nosso país passa em relação a isso, e a gente sabe também que muitas vezes com certeza é consequência de muitas vezes o dinheiro que foi mal direcionado ou até mesmo por atos de corrupção não foram investidos. Mas nesse estudo a gente pode ver que as autoridades em si, os cargos, foram instituídos por Deus. E infelizmente houveram pessoas que acabaram por ir cometendo pecados, e dessa forma quem acaba pagando o preço hoje é a população. Mas que possamos orar, sempre olhando para frente, e sabemos que a nossa vida aqui como cristão não é fácil, mas o que nos conforta e que nos alegra é a nossa morada eterna com Cristo, que um dia estaremos com Ele eternamente, sem dor, sem sofrimento, sem qualquer tipo de consequência vinda do mundo. Muito obrigado mais uma vez, e vamos encerrar com uma palavra de oração. Nosso Pai amado celestial, muito obrigado, Senhor, por esse estudo. Oramos a Ti mais uma vez pela situação em que o mundo se encontra devido a essa pandemia, para que se for da Tua vontade, que logo, logo possa cessar. Oramos também pela situação econômica do país e oramos para que as autoridades possam tomar as decisões certas, e oramos a Ti, Senhor, pela sequência dos dias, lembrando sempre das pessoas que estão nos hospitais, dos familiares, e agradecemos por tudo, principalmente por aquela morte na cruz em nosso lugar, que nos deu uma vida eterna contigo. Em nome de Cristo, nosso amado Senhor e Salvador. Muito obrigado. Amém. É isso, irmãos. Quem não está inscrito, não se esqueçam de inscrever no canal, ativem o sininho e tenham todos um bom restante de semana.